Gente, nós estamos recebendo aqui o advogado Jefferson Kuhn, que tem escritório no município de Ijuí, para tratar sobre alguns assuntos, principalmente benefícios do INSS, essa reforma que nós temos a nível nacional para discorrer também sobre os assuntos, e também estamos nesse momento abrindo o nosso espaço aqui pelo WhatsApp 33361328. Se algum ouvinte tiver alguma dúvida aí quanto a benefícios, aposentadoria, pode, durante a nossa entrevista, interagir conosco aqui, fazer algum questionamento que nós vamos repassar. O Dr. Jefferson está aqui, cumprimentando os nossos ouvintes. Antes de mais nada, prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Leandro Benetti. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Águas Claras. É uma satisfação estar aqui na cidade de Catuípe. Primeiramente, é muito importante esse tema, Leandro, porque nós trabalhamos com a área previdenciária já faz um bom tempo. Em decorrência da reforma da Previdência, nós tivemos inúmeras mudanças que acabam gerando algumas dúvidas para os segurados, e sem falar que teve algumas alterações que, vamos dizer assim, permitiram que as pessoas ganhassem um pouco mais, em situações ganhassem um pouco menos. Houve reduções com relação a alguns benefícios previdenciários. Algumas outras aposentadorias, Leandro, não tiveram alteração em razão da reforma, como no caso das aposentadorias rurais, né, e também no caso das aposentadorias por tempo de contribuição às pessoas com deficiência e também as aposentadorias por idade às pessoas com deficiência. Nesses casos, não houve alteração nenhuma com relação à legislação da emenda 103 de 2019. As principais mudanças que impactam efetivamente na própria sociedade, o que o senhor destaca? Leandro, eu vejo da seguinte forma. Em razão dessa alteração legislativa, né, foi dia 13 de 11 de 2019, teve inúmeras mudanças, né? As pessoas que tinham um tempo mínimo até o dia 13 de 11 de 2019, dependendo da situação, elas teriam que cumprir 50% mais do tempo que faltava, ou se não 100%. E isso, Leandro, nesse sentido, impactou, porque muitas pessoas não estavam antenadas para essa alteração, né? E muitos dos segurados hoje só vão se aposentar por idade, né? Então, é importante que... e é uma coisa, não é muito comum. Ressaltando por idade, a idade de... Hoje o homem é 65 anos. 65 anos. E a mulher 62. 62. Nós vamos falar com relação à aposentadoria por idade urbana, tá? Sim. Nesse sentido, nesse caso da aposentadoria por idade urbana é 65 homem, 62 a mulher. Como a gente já mencionou, o rural, né, e as aposentadorias das pessoas com deficiência não teve alteração nenhuma, tá? É muito importante isso, tá? Certo. Por que eu falo, né? Porque essas aposentadorias que não tiveram alteração nenhuma, né, não incidem o fator previdenciário na renda mensal inicial do segurado. Por quê? Vamos fazer um exemplo aqui, Leandro, para as pessoas entenderem. Vamos supor que o homem, né, ele consiga provar até 13 de 11 de 2019 que ele tenha tido lá no seu registro do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Correto. Ele tenha tido 34 anos até lá, ele vai ter que cumprir, então, 34 anos, mais um ano, para fechar os 35, mais 50% do tempo que faltava para ele. Pelo que o senhor está dizendo, então, isso é um direito adquirido? Não, nesse caso não. Nesse caso, o direito adquirido é a pessoa que tivesse 35 anos até a emenda, até 13 de 11 de 2019. Tá, mas o cidadão que está nos ouvindo nesse momento e que está nessa situação, ele pode ainda... Pode, sem dúvida. Pode. Se aposentar, então, com essa faixa etária? Sim. Não, a bem de verdade é assim... O 2019, pela lei de 2019. Isso, exato. A bem de verdade,
a reforma da Previdência, ela estabeleceu algumas regras de transição. Sim. Aí, o que é feito? É feito um cálculo de tempo, de tempo de contribuição até a emenda. Se você, a história do direito adquirido, se você, Leandro Benetti, tivesse 35 anos até lá, direito adquirido, né? Independentemente que você viesse pedir a aposentadoria hoje. Que não fez... Que não Isso, exatamente. E as regras vão ser da lei anterior. anterior. É essa situação que eu gostaria de chamar, porque, de repente, a entrevista que nós estamos fazendo aqui, ele pode ser esclarecedor às pessoas, por exemplo, acompanharam bem, mudou a lei, eu tenho homem, eu tenho agora somente por idade, 65 anos. Não, tem essa possibilidade. Exatamente, não, exatamente. E eu acho que é esclarecer e levar essa ideia de muitas pessoas que de repente estão nos ouvindo aqui e se enquadram dentro desse perfil. E é importante, Leandro, que as pessoas pensem na seguinte forma, né? A pessoa trabalha hoje no meio urbano, ela tenha registro de carteira assinada e ela tenha tido tempo de quartel, ela tenha tido tempo de atividade rural com os pais, ou durante o período que esteve casada, ou ainda que essa pessoa trabalhou numa atividade especial que conta mais tempo tanto para o homem quanto para a mulher, né? Isso é importante mencionar. Por quê? Porque a questão do direito adquirido que tu menciona é tanto o homem quanto a mulher. Vamos fazer uma relação com relação à mulher. A mulher que tenha comprovado atividade de 30 anos até 13/11/2019, direito adquirido, aposentadoria, mesmo que ela postule hoje. Que não entrou ainda com o processo. Isso, exatamente. Mesmo que ela postule hoje e ela comprove que antes de 13/11/2019 ela tenha 30 anos, direito adquirido. Quais são as regras? As regras são de que é os 80% maiores salários de contribuição, né? É feito a média lá. Se for aplicado o fator previdenciário, não sei. Porque se for aplicado o fator previdenciário, diminui um pouco a renda, tá? Mesma situação o homem. Se o homem comprovar que tenha tido 35 anos, pode juntar tempo rural, pode juntar tempo de carteira, pode juntar tempo de atividade especial, né? E tiver 35 anos até 13/11/2019, mesmo que postule hoje o pedido de aposentadoria, direito adquirido. O nosso ouvinte aqui, a dona Aparecida de Fátima Assis Capelete, está nos acompanhando. Ela diz o seguinte: encaminhei a minha aposentadoria faz 1 ano e meio, ainda não foi aprovada. Encaminhei quando eu tinha 55 anos pelo rural. Agora estou com 57 anos e não foi aprovada. Documento tudo certo. O que nós podemos dizer aí para a dona Aparecida? Benetti, é muito legal a pergunta dela, porque grande parte dos profissionais do direito, né, eles não se atentam para alguma coisa básica, né? Vamos pensar que essa dona Fátima, né? A dona Aparecida de Fátima. Isso, a dona Aparecida, né? Vamos supor que ela tenha tido carteira assinada ou tenha contribuído para a Previdência Social. Eu acho que é no meio rural aqui, pelo que ela está. Só no meio rural? Tá. Pelo que ela observou, eu acho que é o meio rural. Isso. A pergunta que eu faço para ela: o marido dela trabalhou alguma vez com carteira assinada ou contribuiu alguma vez nos últimos 15 anos? É importante saber isso, tá? Porque a questão da atividade rural é que a renda dela seja a principal renda para a manutenção do grupo familiar. Se o marido trabalhar fora como urbano e a renda dele for maior que a dela, descaracteriza a aposentadoria rural dela e ela não vai ter direito aí. Só estou fazendo uma pergunta porque... Ela está respondendo aqui dizendo que é só no meio rural. Só no meio rural o marido também? Também, eu acho que sim. Isso. Aí nós temos outras situações, né? Quantos hectares de terra eles têm, né? Vamos supor aqui, na nossa região, Leandro, no máximo 4 módulos fiscais, que isso dá em torno de 80 hectares, tá? Estou falando aqui na nossa região, porque na região da Serra, ali em Caxias, ali em Bento Gonçalves, ali são 16 hectares de terra, tá? Então, assim, no caso dela, então, teríamos que ver a quantidade de área de terra, primeiro. Segundo, teve algum caminhão com placa vermelha? Tem casa na cidade? Tiveram empregados?
Todas essas informações, Leandro... Está respondendo aqui. 10 hectares da regada. Tá? Nós vamos depois deixar um contato também aí para o marido só no meio rural. Então, todas essas perguntas ela está respondendo aqui. Isso, assim, ó, no caso, pelo que ela menciona, Leandro, né, eu creio que já deveria ter sido concedido, né? Em razão dessa situação. Muito bem, eu acho que tem mais deixa eu ver aqui, tem mais um ouvinte também participando aqui. Bom dia, Leandro Benetti, tudo bom? Viu, Leandro? Eu estou escutando aí a entrevista de vocês e queria ver. Sou o Anderson Colato. Assim, ó, eu tive peguei um fungo e perdi o olho direito. Não tenho o olho direito. Vou ter que botar prótese e tem diabetes. E o INSS sempre nega para mim. Eu não ganho nada do INSS. Eu até queria saber, assim, para ele me esclarecer o que eu tenho que fazer para conseguir a aposentadoria. Assim, ó, a primeira situação que nós temos que ver com relação a ele é empregado urbano ou empregado rural, tá? Bom, ele tendo essa situação da visão... Ele mora na cidade aqui. Isso, em razão dessa situação dele aí, né? E do tempo que ele tem essa visão monocular, porque ele perdeu um olho em decorrência desse fungo, né? Independendo da idade que ele tiver, né, a gente pode pedir uma aposentadoria à pessoa com deficiência por idade, tá? É muito, mas muito interessante essas informações, Leandro, porque assim, ó, um monte de gente às vezes está deixando de ganhar um benefício previdenciário que teria direito por desconhecimento de muitos próprios colegas, muitas vezes, porque o direito previdenciário é uma área muito minuciosa de legislações, muitas alterações legislativas que elas mudam de forma constante com relação assim. No caso do seu Anderson, né, ele pode postular o quê, né, em decorrência dessa situação? Vamos pensar lá, um auxílio-doença, de repente uma aposentadoria por invalidez, né, em não conseguindo a situação. Dependendo da idade dele, se ele tiver no mínimo 15 anos de trabalho, tá? Pode ser de carteira assinada, pode juntar o tempo rural dos pais também e pedir uma aposentadoria por idade à pessoa com deficiência, tá? Cada caso é um caso, tem que ver os requisitos que essa pessoa lá vai ter que se enquadrar, evidentemente, para que ela consiga o benefício previdenciário. Muito bem. Eu acho que é importante também aqui, os ouvintes estão se manifestando, a gente vai em certos momentos também, quem sabe, usando aqui a vontade do nosso doutor para retornar um dia específico, para a gente abrir um leque maior também de questionamentos, né? Eu já estou observando que as pessoas estão ligando lá para a recepção também para a Jordana, né? Quem tem algum questionamento pode enviar rapidamente aqui para a gente vai discorrendo e quem sabe numa próxima entrevista algo mais amplo com a interatividade do ouvinte, né? Então, são várias situações, conforme o senhor está dizendo aqui, e que ainda pode-se ter uma esperança, mesmo com todas essas mudanças que já vêm de anos, a cada ano que passa, a situação ficando um pouco mais difícil, mas a lei é clara, né? Leandro, eu vou aqui traçar rapidinho para nós concluirmos aqui uma situação bem peculiar. Uma aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, tá? Certo. Nessa situação, ela, nesse caso específico da aposentadoria, ela não foi atingida pela reforma. Então, a pessoa pode pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência? Pode. Não houve mudança nesse sentido? Não houve. Pode. Independente de idade? Pode. Né? Então, o que acontece? Um exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia da diferença e da importância que tem saber bem corretamente do direito. Uma pessoa que vai encaminhar uma aposentadoria por tempo de contribuição, vamos supor que ela não saiba, né, que tendo essa deficiência, visão monocular, perda de um membro, um braço, uma perna, 2, 3 dedos da mão, né, ou da perna, a pessoa que vai encaminhar, e ela encaminha uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por tempo de contribuição, tão somente,
vai ter que ser somado o tempo de contribuição mais a idade. Geralmente, Leandro, vai acontecer que se a renda dessa pessoa der R$3.000, ela vai perder uns 1.500 mais ou menos em decorrência do fator previdenciário. Mas vamos supor que ela tenha uma deficiência física, né, de nascença, por exemplo, e ela encaminhe uma aposentadoria por tempo de contribuição a pessoa com deficiência, a renda dela vai ser R$3.000. Ela não vai perder os 1.500. Então, assim, ó, é importante que, né, as pessoas tenham... Às vezes o próprio INSS, muitas vezes, às vezes também eu nem culpo por nesse sentido, porque às vezes é muita informação, né, e eles acabam lá dando uma informação muito genérica e não contemplando o direito das pessoas, que é o correto, que é o preciso, né? Então, a nossa função justamente o que nós estamos fazendo aqui é informação. Esclarecer. A dona Cleusa está nos ouvindo aqui, ela diz o seguinte: meu caso, encaminhei quando tinha 55 anos, até agora nada saiu. Estou com 57, tenho 7 anos de carteira assinada e o resto com bloco. Dá para entender o questionamento dela aqui? Dá. Bem, na verdade, aqui, a dona Cleusa, é importante sabermos o seguinte, né? Se ela pediu, ela falou 55 anos, eu imagino que ela pediu como rural. Mas o rural, Leandro e dona Cleusa, nos últimos 15 anos para trás, ele não pode ter um período maior do que 120 dias de afastamento do meio rural, sob pena de perda da qualidade de segurado, tá? Então, se ela pediu aos 55 anos, dos últimos 15 anos para trás, ela vai ter que ter obrigatoriamente 15 anos de comprovação de atividade rural. Agora, se ela teve, né, além de bloco mais carteira assinada, né, nesse meio do caminho, aí é uma aposentadoria por idade, né, híbrida, que nós chamamos, e aí não é um requisito etário 55, aí seria aos 62 anos de idade. Alguns questionamentos aqui que surgiram por telefone com a nossa recepção aqui. A Rosângela: mãe, 77 anos, não é aposentada. E aí, o que o senhor vai dizer? Bom, primeira coisa, né? Essa pessoa, eu imagino, Benete, a nossa região é toda agrícola. Essa pessoa provavelmente, Leandro, ela tenha tido tempo rural com os pais, tenha tido tempo rural depois de casada. Uma situação. Tá? Estou falando só com relação, sempre vejo o melhor benefício. Ela teve algum período de contribuição? Teve. Uma pessoa assinou a carteira, mas nunca contribuiu. Não nos interessa isso. Se teve carteira assinada, registrada, o INSS vai ter que ser compelido judicial a reconhecer esse período. Vamos, no caso desse exemplo, por exemplo, ela teve 5 anos de carteira assinada, não teve contribuição, 10 anos de rural, ela já tem idade, ela se aposenta, uma aposentadoria por idade híbrida, um salário mínimo. Deficiente visual com 72 anos não é aposentado. Mesma situação, né? Pode pedir uma aposentadoria por idade a pessoa com deficiência, comprovando tempo rural, tempo urbano, né? Pode pedir um benefício a pessoa com deficiência, né? Desde que a renda familiar não exceda um salário mínimo. Leandro, quando começo essas perguntas aqui, eu vejo que a falta de informação ela é muito grande. E o nosso papel aqui é justamente isso, né? Esclarecer para as pessoas que grande parte dessas pessoas que estão nos pedindo, para nós é uma coisa fantástica, né? A gente percebe que há muita dúvida, né, com relação Um outro questionamento que os exemplos também são, eu acho que de repente acaba auxiliando para outro ouvinte também aqui. 8 anos vivendo junto com a pessoa que morreu há 2 anos. Tem direito algum? Lógico. Ao benefício dele? Sem dúvida. Desde que é importante as pessoas saberem assim, ó, que tipo de benefício essa pessoa ganhava. Tá? Muita gente confunde o benefício de prestação continuada ao idoso com uma aposentadoria. E não é. O benefício de prestação continuada ao idoso ele é personalíssimo. Faleceu a pessoa, falece o benefício. Termina o benefício.
É só a pessoa ver se essa pessoa que faleceu ganhava 13º. Se ganhava 13º, era uma aposentadoria, tá? Ela pode pedir a pensão por morte, não só pode como deve, né? Desde que ela comprove a união estável por no mínimo 2 anos. A questão aqui, como já passou um bom tempo, né? Nós temos 90 dias para pedir a pensão por morte, tá, Leandro? Se tu passar desses 90 dias e tu pedir dali 1, 2, 3 anos depois, tu não vai poder postular os atrasados, só vai postular a partir de então para frente os benefícios, tá? Aquela ouvinte que falou há pouco aqui também, que questionou a dona Cleusa, ela diz também que ela nunca saiu da colônia, viu? Ela que o caso encaminhei, 55 anos, até agora não saiu, estou com 57, tenho 7 anos de carteira assinada e o resto com bloco, nunca saiu da colônia, segundo ela. E também diz minha cunhada, nunca teve carteira e nem bloco, não pode se aposentar, ela tem problema sério de coluna. Não, essas questões, Leandro, assim, ó, para postular um benefício previdenciário, né, ou a gente vai pela situação de comprovar a qualidade de segurado dessa pessoa, né? Em não conseguindo fazer isso, sempre a gente parte para o lado social. O governo tem o lado social, né? Em não conseguindo essa situação, de um benefício de aposentadoria por idade, um benefício de aposentadoria por contribuição, uma aposentadoria por invalidez, a gente parte para o lado social, que é o benefício de prestação continuada ao idoso ou o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Sempre o Estado vai te acolher de uma forma ou de outra. Maravilha. Bem, nós vamos nos programar para agendar aí uma próxima entrevista aqui, porque são inúmeros os questionamentos aqui, e aí sim fazer um bate-pronto aí com os nossos ouvintes que estão participando para a gente esclarecer essa questão. Mas essa questão aí, essa última que tu estavas observando, a questão que é uma da reforma, eu queria esclarecer um pouquinho, que também foi divulgado recentemente. A questão do casal, a esposa morreu ou o marido morreu, que vai ter uma mudança agora pela frente aí com a questão do benefício, que muita gente está reclamando. Né? Mas Leandro, na verdade, a reforma ela já atingiu nesse sentido. Tá? Vamos pensar lá que a pessoa... não é o 100%. Né? Isso não é o 100%. Né? E isso não só atingiu o regime geral, os regimes próprios, na sua grande maioria, atingiu também. Tá? Os servidores federais atingiu. Vamos pensar lá, a pessoa é aposentada por idade, ela vem a falecer, ela vai deixar a pensão para a sua cônjuge, o seu cônjuge? Vai. Só que, vamos supor que a renda dessa pessoa seja lá R$3.000, ela vai receber os R$3.000? Não. Ela vai receber 60% deste valor tão somente. Ela vai receber R$1.800. Outra situação, vamos supor que a aposentadoria dessa pessoa seja dos R$3.000, mas ela ganhe R$5.000 da sua aposentadoria. Aí, nesse caso, ela vai ter que optar, tá? Entre ficar com o rendimento maior e ficar com o rendimento menor do marido. Tem situações de opção, mas essa opção tu faz no requerimento administrativo, tá? Mas as pensões por morte, todas, né? Elas ocorreram essa perda, que fica, via de regra, em 60% do valor do benefício que a pessoa recebia. Se a pessoa recebia um salário mínimo, ela não pode receber menos que isso, ficará num salário mínimo. Muito bem. Dr. Jefferson Kuhn, a gente quer agradecer a sua visita aqui, vamos nos agendar, nos organizar para um novo contato aí, com a presença também do nosso público ouvinte participando, interagindo, questionando, e a audiência é sensacional aí, pessoal nos acompanhando. É importante também esclarecer todos esses exemplos que nós citamos aqui, certamente tem algum da família, olha, eu estou nessa situação também. Então, que procure um esclarecimento mais técnico, efetivamente também, né? Quem tem alguma dúvida, por favor, né? Exato, Leandro. O canal da rádio hoje, ela tem um alcance fantástico, né? Como tu mesmo mencionou, mais em torno de 40 municípios aí. E a informação, ela tem que ser clara e ser precisa, de forma que as pessoas hoje possam, né, de uma forma ou de outra,
né, elas melhorarem a sua condição de vida econômica, né? E essa é a nossa função enquanto profissional, e vocês também com o excelente trabalho que vocês têm aí, tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos. A Advocacia Kuhn, Dr. Jefferson Kuhn participando conosco, ele que vai voltar aqui em uma outra oportunidade também para conversar com o nosso público ouvinte.